Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo questões sobre hardware e software. Acompanha comigo a leitura da questão. Qual unidade de medida costuma ser utilizada para verificar a velocidade com que um processamento é executado em uma CPU? Letra A, MB/S, letra B, MIPS, letra C, MBPS, letra D, GBPS e a letra E, KB/S. E aí, qual dessas alternativas é utilizada para verificar a velocidade com que um processamento é executado em uma CPU? Para entender isso, pessoal, nós temos que observar alguns elementos da tradução. Quando a gente pega a sigla de MIPS, isso significa milhões de instruções por segundo. Existe uma outra sigla chamada GIPS, que são bilhões de instruções por segundo, porque esse MIPS lembra milhões. Agora, G lembra giga, que são bilhões de instruções por segundo. E esse padrão é o que nós usamos para medir, entre outras coisas, essa velocidade de processamento, é quantas instruções um processador, que é a CPU, a unidade central de processamento, consegue processar por segundo. Agora, também existem outras medidas como o FLOPS, que significa Floating Point Operation per Second, operações de ponto flutuante por segundo, que é uma outra medida que também é utilizada para medir a velocidade de processamento de uma CPU, de uma unidade central de processamento. Então nós podemos usar aí MIPS, milhões de instruções por segundo, podemos usar como medida também FLOPS, que é a quantidade de operações de ponto flutuante por segundo. Isso é usado muito na informática, mas nesse caso aqui, como não tinha FLOPS, tinha ali, letra A, MB/S, significa megabytes por segundo, o que não é usado para medir a quantidade de instruções que a CPU realiza por segundo, quer dizer, não verifica a velocidade de processamento de uma CPU. Megabytes por segundo da letra A indica, sim, uma taxa de transferência de dados, por exemplo, nas redes de computadores, mas não indica a quantidade de instruções, portanto não é um indício da velocidade de processamento de uma CPU, de uma unidade central de processamento que é conhecida como processador. A letra B está correta, é o gabarito. A letra C está errada porque MBPS significa megabits por segundo e também é uma medida de velocidade das redes de computadores. É a velocidade, é a taxa de transferência de dados nas redes de computadores, entre elas a própria internet. A mesma coisa eu diria da letra D, GBPS, é gigabits por segundo, também é uma medida para verificar a velocidade de acesso às redes de computadores, a taxa de transferência de dados na rede, também na internet. E a letra E, KB/S, é kilobytes por segundo, também é uma medida para verificar a quantidade de dados transferidos em uma rede ou entre um dispositivo e outro. Mas para verificar a velocidade com que um processamento é executado numa CPU, aí sim nós vamos usar MIPS, certo? Que, como vocês acabaram de ver, significa milhões de instruções por segundo. Significa dizer que aquele processador, aquela CPU, pode realizar tantos milhões de instruções a cada segundo. Por isso é chamado de MIPS, esse I vem de instruções. Beleza, pessoal? B de Brasil a resposta correta. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.